Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E antes da gente ir para a pauta principal desse vídeo, eu gostaria de dar aqueles recadinhos que eu sempre dou antes de começar os vídeos. Então checa a tua inscrição, se o YouTube te desinscreveu, se inscreve novamente. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal também. Compartilha esse vídeo com todos os seus amigos para que o alcance dos vídeos, aumente, com as compartilhações. Comentem também aqui nos vídeos. Eu tô um pouquinho mais ativa, eu tô conseguindo responder um pouquinho mais vocês aqui nos comentários, tá? Tô olhando aqui até uns vídeos antigos para responder também. E aí deixem aqui os comentários a opinião de vocês referente ao vídeo postado, enfim, a opinião de vocês é sempre muito bem-vinda, tá bom? Nós temos aqui a ferramenta do Seja Membro, então se você considerou a possibilidade de ser membro, é só você clicar aqui na ferramenta Seja Membro, e também temos a ferramenta Valeu, que é caso você queira ajudar aí o canal com qualquer valor, tá bom? Recados dados, agora vamos para a pauta principal do vídeo. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Zubeldia. Eu sei que o Zubeldia não é uma unanimidade, inclusive até para mim ele não é uma unanimidade, imagina para a torcida. Tem muita gente que defende a permanência do treinador e tem muita gente que não defende a permanência dele. E eu sinceramente consigo entender os dois lados, eu consigo entender as duas opiniões. O Zubeldia, ele tá menos de um ano no São Paulo, mas ele em abril ele completa um ano, né? Ele chegou para ocupar o lugar do Thiago Carpini. No começo deu muito certo, né? O São Paulo chegou a ficar várias partidas invicto, levantando aí uma falsa esperança na torcida, mas aí acabou que isso foi sendo quebrado, e aí vieram as eliminações por algumas teimosias do Zubeldia, e aí a torcida realmente começou a pegar no pé, e tinha até torcedores que torciam para que ele não permanecesse para o ano de 2025. Eu sou uma dessas torcedoras. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele, né? Sobre a trajetória dele como treinador. A gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho dele e aí eu dou minha opinião sobre se eu acho que realmente ele vai passar ou não vai passar do Paulista, né? Se caso aconteça um revés no Paulista, do São Paulo ser eliminado precocemente, se ele fica ou se ele sai. E aí a gente entra também naquela questão da diretoria, né? Porque são escolhas da diretoria. A diretoria escolheu bancar ele e a diretoria está trazendo jogadores que ele pediu, né? No caso, posições que ele pediu. Não sei se ele ofereceu esses nomes ou não, mas enfim, são posições que eram carentes e que ele pediu para ter vindo jogadores. Então vamos lá, gente. O Zubeldia, ele tem 44 anos, né? Ele é argentino. A formação preferida do Zubeldia é o 4-2-3-1, que é uma formação que particularmente eu não gosto muito, não é algo que me agrada. O Zubeldia, ele já passou aí por alguns times, né, como treinador. Como jogador ele jogou muito pouquinho, né, na verdade foi só no Lanús, mas como treinador ele já tem aqui bastante trabalho, né, então ele começou ali a carreira dele de treinador em 2008, quando ele treinou o Lanús. Depois ele foi pro UD Almeria, depois pro Barcelona SC, depois ele foi pro Racing, LDU, Santos Laguna, Independiente Medellín, Alavés, Cerro Porteño, Lanús, LDU de Quito e agora em São Paulo. Então ele tem aí no São Paulo, então ele tem aí algumas passagens como treinador, né? Para vocês verem da LDU, ele ficou da temporada de 2022 a 2024. E ele tem como título que ele tem apenas 2 títulos. Ele foi uma vez campeão do Equador e uma vez vencedor da Copa Sul-Americana, né? Da Sul-Americana foi em 2023 e o campeão do Equador também foi em 2023. Vale lembrar que quando o Zubeldia chegou aqui, ele foi bastante sondado, né? Quando estava naquela boa fase com o São Paulo, naquela fase em que o São Paulo não estava perdendo, estava tendo um aproveitamento bem legal nas competições. Quando ele estava nessa fase, ele foi procurado pela seleção, acho, se não me engano, não foi pela seleção do Equador, foi por alguma outra seleção. Acho que foi pela do Equador, sim. Ele foi procurado por uma seleção e ele recusou, porque ele falou que ele tinha palavra com o São Paulo e ele iria manter. Isso foi uma coisa que me agradou bastante no perfil do Zubeldia. Eu acho que ele é um cara de palavra, diferente de alguns outros treinadores que passaram por aqui, que acabaram preferindo sair para outros clubes ou para seleções, enfim. Eu acho que ele é um cara de palavra, só que o Zubeldia tem alguns pontos nele que eu acho que se ele melhorasse, ele teria longevidade no São Paulo. Eu acho que ele precisa ser um pouco mais flexível das decisões dele. Porque o Zubeldia também, ele é um cara muito ativo, né? Então ele é um cara que ele tá ali na beira do campo, ele tá reclamando, ele realmente defende a camisa do São Paulo, né? O clube São Paulo. Então ele tá sempre lá reclamando, tanto que ele tomou cartão
amarelo num amistoso contra o Cruzeiro, que foi lá na Florida Cup Series. Ele tomou cartão, completamente desnecessário. Eu acho que isso é um ponto negativo dele, eu acho que ele tem que melhorar. No começo era uma caricatura, a gente achava engraçado, só que não é mais. Porque existem partidas que não tem como a gente ficar sem o treinador na beira do campo, né? E ele tá praticamente fazendo cosplay de Abel Ferreira. Então ele tá tomando muito cartão amarelo. Eu acho que isso é um ponto que ele tem que melhorar. E além disso, eu acho que a flexibilização dele, ele precisa melhorar. E por que eu falo isso? O Zubeldia, ele é muito teimoso. Então ele tem, quando ele coloca uma coisa na cabeça dele, dificilmente ele vai tirar aquilo da cabeça dele. Então ele vai seguir até o final com aquilo. Por exemplo, o Luciano não é meia. Só que o Luciano, por ter a camisa 10, acho que até com o Dorival era assim. Por ter a camisa 10, o Luciano joga no meio o tempo todo. E ali não é a melhor posição dele. O Luciano é o artilheiro do time. Ele tem que jogar dentro da área. Ele não tem que jogar fora da área, no meio. A gente tem um jogador hoje que faz isso, que é o Oscar. Então você tem que aproveitar o Luciano dentro da área. Por que você não faz uma dobradinha? Você coloca o Oscar no meio, o Luciano e o Caleri dentro da área e caindo pelas pontas você coloca o Ferreira e o Lucas. Ou quando o Ferreira não tiver, o William Gomes e o Lucas. Por que você não faz dessa forma? Você tem muito mais poder ofensivo. Porque você vai ter o Luciano, onde a finalização do Luciano é muito boa. O Luciano finaliza até caindo e você vai ter um cabeceador exímio que o Caleri. As suas probabilidades e as suas chances aumentam quase que 90% de dar certo. Então, para que você vai desperdiçar esse talento colocando o Luciano para jogar no meio? E aí ele falou, até deu uma entrevista, ele tem um apego com o Luciano, que é uma coisa meio doida. Ele falou numa entrevista que o Luciano não vai sair do time, que ele vai achar um jeito do Luciano jogar junto com o Oscar. E eu até acho que tem, eu acabei de falar o jeito que dá pra fazer e é o jeito que eu testaria. Claro que o Lucas, ele se sente melhor jogando no meio de campo, é óbvio. Então você intercala. O Oscar não joga um pouco pela ponta, você intercala. Uma hora o Oscar joga pelo meio e o Lucas joga mais caindo pela ponta. E outra hora o Lucas centraliza e o Oscar joga mais caindo pela ponta. É até um jeito de confundir um pouco os adversários. É uma tática, é uma técnica. Pode ser uma tática burra e uma técnica burra? Pode, porque eu não sou treinador, então eu não sei muito sobre essas coisas aí de ser treinador de futebol. Mas é uma opinião. Então, assim, se ele fosse um pouco mais flexível, por exemplo, até com os meninos da base, utilizar mais os meninos da base, dar mais chance para os meninos da base, eu achei muito feio o que ele fez com o William Gomes na Libertadores. Muito feio. E depois que ele sacou o William Gomes da Libertadores, o William não teve mais chance. Por uma partida ruim que ele fez, que eu não vou ser hipócrita de vir aqui e falar o William fez uma excelente partida. Não, a partida do William Gomes na Libertadores contra o Botafogo no Morumbi foi realmente ruim. Lá no Newton Santos também, mas aqui no Morumbi ele realmente começou muito mal. É óbvio, ele sentiu, gente. Ele é um menino, ele não tem nem 20 anos de idade. É óbvio que ele vai sentir. Então, assim, eu achei muito feio o que ele fez, tirando o menino no meio da partida, já fazendo substituições. Eu achei muito feio. Eu acho que ele precisa ter um pouco mais de flexibilização, principalmente no Paulista agora. Eu acho que o Paulista é o momento, pelo menos essa primeira fase, é o momento de você realmente dar chance para os meninos da base. O Henrique Carmo, é que os meninos estão jogando a copinha, né? Mas depois da copinha, subiu o Rian Francisco, subiu o Matheus Alves, para dar um pouco de chance para o Matheus Alves, subiu o Ferreira, que eu acho que são os 3 nomes. Claro que tem mais, gente. O Luca Loss tá jogando muito na Copinha. Eu tô acompanhando todos os jogos da Copinha. Ele tá jogando muito. Então, assim, dá um pouco mais de oportunidade para os meninos da base. Eu entendo que é difícil, eu entendo que precisa dar tempo ao tempo, só que você precisa dar chances também. Então, assim, além de tudo, esse esquema dele, pra mim, é um esquema muito bosta, com todo respeito à palavra. Mas eu não gosto do 4-2-3-1. Eu não acho que o time fica bem disposto em campo. Eu não acho que é uma formação boa. E é a formação que ele mais gosta de jogar, é o 4-2-3-1. Então, assim, se ele mudasse alguns pontos, eu acreditaria que ele teria longevidade. Pelo que eu vi contra o Cruzeiro, eu gostei, eu não achei ruim. Eu acho que se o time tiver a pegada, tiver a malícia, tiver a vontade, pode ser que ele passe do Paulista. Mas eu não tenho dúvidas de que se ele tropeçar no Paulista, ele vai ser demitido. E aí que é um equívoco, tá? Porque aí a gente entra naquele círculo vicioso. Perdeu o Paulista, tá eliminado. Foi o caso do Carpini, né? O Carpini, na verdade, permaneceu mesmo com a eliminação no Paulista e foi cair no Brasileiro. Depois de algumas derrotas. Foi cair no Brasileiro e foi um acerto, porque o time não estava jogando bem. Mas o Zubeldia pra mim vai ser a mesma coisa. Se não mudar, vai ser a mesma coisa. E aí eu queria ouvir a opinião de vocês. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo sobre o trabalho do Zubeldia. Se vocês acreditam que o Zubeldia vai
passar aí do Paulista mesmo em caso de eliminação, né? Mesmo em caso de perda também de clássicos, né? Porque daqui 2 semanas a gente já tem um clássico contra o Corinthians. Então, deixa aqui os seus no comentário o que vocês acham, se ele tem longevidade ou não. Aproveita, curte, compartilha, comenta, manda o vídeo para todos os amigos, tá? E se cogitar a possibilidade, vire membro, e se quiser apoiar o canal é só acionar a ferramenta Valeu, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima.